Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você de Rio Branco, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, de Capixaba, Plácido de Castro, todo mundo ligado na melhor, na sua TV Rio Branco, no Boa Noite Rio Branco, que vai ao ar de terça a quinta-feira. Na segunda-feira tem o Acre S.A. e nas sextas-feiras, você já sabe, tem debate no Tribuna Livre, o único programa 100% de debate da TV acreana. É por isso que a TV Rio Branco é a mais completa, né? Uma das mais antigas, a segunda mais antiga, a mais comprometida com a verdade, a que tem maior responsabilidade social e a mais completa, né? Maior número de programas locais. Isso é que é importante para você e por você. Com o apoio do Supermercado Araújo e também do Nando Cabeleireiros, além da Dalcauto Peças e da Dalcauto Centro, tenho o prazer de conversar com a chefe da divisão de fiscalização do Procon Acre, Francisca Brito. Vamos falar aqui sobre vários assuntos, entre eles uma polêmica lá envolvendo os consumidores e o Via Verde Shopping. Boa noite, Francisca. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Estivemos aqui em novembro, não foi? Do ano passado? Exatamente. Mas o povo já estava a sentir a sua falta. E a voz do povo é a voz de Deus. Hoje houve uma reunião entre vocês do Procon e os representantes do Via Verde Shopping. O que a gente poderia sintetizar deste encontro? A gente recebeu algumas denúncias desde que houve um aumento na cobrança do estacionamento. A gente recebeu várias reclamações dos consumidores em virtude disso, né? E assim, é bom frisar que no Brasil prevalece a cultura da livre concorrência e todo o sistema de defesa da concorrência, o CAD, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, tudo é para estabelecer que haja a livre concorrência, e os órgãos de proteção e defesa do consumidor trabalham no sentido de incentivar. Então, o que a gente pôde fazer para atender a demanda do consumidor, para priorizar essa demanda que a gente estava tendo e para buscar uma harmonização da relação de consumo. Então, a gente notificou o representante da empresa que fosse ao Procon, e hoje de manhã nós tivemos a reunião com o representante da empresa e fizemos algumas sugestões, passamos de orientação, né, identificamos algumas coisas que estavam erradas e nessa questão em específico da cobrança, né, a gente passou como orientação que a gente tentou sensibilizá-los de alguma maneira em virtude do período que a gente está vivendo. Esse primeiro trimestre do ano é um período de adaptação. A maior parte dos frequentadores do shopping são as pessoas que trabalham no setor público, né? E justamente são as pessoas que estão em fase de adaptação. Então, a gente pediu uma maior sensibilidade para talvez retardar esse aumento, para que se estabelecesse esse período tanto para o funcionalismo público, que está numa fase de transição, né, um momento delicado, para tentar sensibilizá-los dessa forma e, de algum jeito, né, não deixar prejudicado nem o consumidor, né, e nem o fornecedor, que tem os encargos dele, tem a justificativa para que esse aumento tenha sido feito, em virtude de alguns investimentos que ele alegou que fez. Então, a gente tentou fazer essa mediação, né, para prevalecer a harmonização da relação de consumo, que é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. E aí a reunião a gente ainda não concluiu, né? A gente fez as sugestões, fez as pontuações para que houvesse essa melhoria e talvez alguma mudança nesse sentido, para que coincidisse com esse momento que a cidade inteira está passando, e ficou aberto, né, o representante de retornar com as sugestões que a gente fez, levar até os representantes da empresa, para que a gente possa ver o que pode ser feito nesse momento. Inicialmente, qual a impressão que você teve em relação aos representantes, no sentido de fazer acordo, facilitar para que as duas partes saiam ganhando? A gente sentiu que a justificativa que eles deram de que o aumento já tinha sido segurado em outro momento, né, em virtude de outros problemas, e que agora não podia mais segurar. E aí, assim, realmente não tem como interferir no aumento do preço. Agora, apresentar, por exemplo, uma planilha de custo. Por exemplo, quem ganhava R$3.000 ano passado, passou a ganhar 4 e 5 já? Será? Acho que não. E aí, como é que fica? Então, nesse sentido, assim, o que a legislação proíbe é o aumento injustificado, realmente, né? A legislação deixa livre para que tenha o aumento, para que os fornecedores façam esse aumento, até para incentivar a concorrência. Só que o problema, principalmente aqui na nossa cidade, é que a maioria das empresas, elas não têm concorrência porque são únicas.
que é o caso do próprio shopping. Então, já é um prejuízo para o consumidor, porque o próprio mercado não se limita, porque não tem concorrência. Então, o que a gente incentiva? Nesse caso, o consumidor tem um papel determinante no mercado de consumo, porque muitos entendem que não tem poder nenhum, né? Que ou é um órgão de defesa do consumidor ou a própria empresa, que o consumidor, na verdade, é um agente passivo, e na verdade não é. Ele é um agente que tem fator determinante no mercado de consumo. Então, e o consumidor precisa estar bem consciente sobre isso. Exatamente. Né? Que ele é o cara. Exatamente. Se não for nós consumidores, não existe Via Verde Shopping, não existe nada. Tem uma frase de um economista famoso, que eu gosto muito, que ele diz que o consumidor é o maior patrão, que ele pode demitir do faxineiro ao dono da empresa, simplesmente levando o seu dinheiro para passear em outro lugar. Né? Então, verdade. É bem isso. O consumidor tem esse poder de determinar o mercado de consumo e, quem sabe, até forçar com que essa margem de lucro, que é, na verdade, o que define o preço final, né? Além dos custos que todos os fornecedores têm para embutir no preço, também tem a margem de lucro, e às vezes a margem de lucro pode ser baixada, e o consumidor tem esse papel de forçar isso. A gente precisa ser muito consciente, muito sensato e equilibrado nesse momento. Primeiro que o Via Verde chegou em boa hora, né? Gerando emprego e renda, deixou a cidade mais animada, mais opções de compra. Agora é preciso que se tenha também, por parte da organização, o mínimo de sensibilidade e responsabilidade. A gente sabe que no primeiro momento, não sei agora, trataram os lojistas como qualquer coisa, cobrando preços exorbitantes fora da nossa realidade econômica. Eu não sei até quando isso vai suportar. Muitas lojas fecharam as portas, não voltam mais lá. Não sei. Preciso que seja revista alguma coisa antes que seja tarde. Então, aí a gente os chamou nessa reunião justamente para isso, para que a gente tentasse encontrar uma mediação aí, né? Porque a gente sabe que eles não têm nenhuma prática infrativa em fazer, é bom que se ressalte, não tem nenhuma prática infrativa em fazer o aumento do preço. O que a gente pediu, na verdade, foi isso, uma flexibilização, uma maior sensibilidade ao período que a gente está vivendo, para quem sabe, né, um momento talvez mais oportuno, mas é bom que se frise que não há nenhuma ilegalidade. Né? Agora, as coisas precisam ser mais esclarecidas, claro, né? Por exemplo, é uma administração direta ali ou uma empresa que cuida do estacionamento, por exemplo? Então, na verdade, é administrado pelo shopping, né, mas não é dos mesmos donos, né? Entendi. Então, mas é administrado hoje pelos mesmos representantes que estão aqui na cidade do shopping. E o que os lojistas falam sobre isso? Ou não houve uma manifestação? Porque os lojistas acabam também, indiretamente ou diretamente, sendo prejudicados. Se o estacionamento sobe, as pessoas deixam de ir com frequência ao shopping. É bom que vá. É bom, o shopping existe para as pessoas irem passear, fazer compras, se divertirem, enfim. Isso é bom para todo mundo, movimenta a nossa economia, gera emprego, é ótimo. O shopping veio realmente em boa hora, a gente estava precisando. Seja bem-vindo, né? Claro, a gente estava precisando mesmo disso. Não há nenhuma manifestação ainda, pelo menos não que o PROCON tenha tomado conhecimento por parte dos lojistas. A reclamação mesmo é por parte dos consumidores. Entendi. Quanto à questão que muita gente reclama, e eu acho até que aí também estão pegando pesado demais. Vamos devagar que o santo é de barro. Quem perde, e tem um aviso lá, quem perder aquele ticketzinho lá, pode se enrolar, pode pagar caro por isso. E aí, como é que fica? Então, foi outro assunto tratado hoje na reunião, e aí a gente passou que isso é uma prática ilegal, eles não podem fazer, não pode haver taxa, nem multa por cobrança de perda de ticket, inclusive é entendimento pacificado da jurisprudência. O dever de cuidar e de controlar a permanência é do fornecedor, né? Então, ele que tem que criar mecanismos, aquele ticket é para o consumidor, é para viabilizar o atendimento, até para ser mais rápido, para evitar problema, para que o consumidor tenha um controle também, mas no caso da perda, esse dever de cuidar e de atestar quanto tempo que o consumidor passou é do shopping. Então, através de câmeras, através de outros mecanismos que ele vai ter para cuidar desse tempo de permanência. Tem que registrar lá no computador quando emite
o ticket para registrar os dados. Não, então é entendimento da jurisprudência mesmo, da legislação, de que não pode haver cobrança por perda de ticket, do mesmo jeito que não pode haver cobrança por perda de comanda em restaurante ou em bares, enfim, não pode haver cobrança. Tudo bem que recomendem não perder, porque aí facilita para todo mundo. Claro, né? não. Agora, daí estipular multa... Não pode haver, inclusive a gente já pediu que retirassem os avisos e que passem as orientações para todos os guichês de cobrança, que não pode haver cobrança, que os consumidores saibam disso, que eles não podem ser cobrados. Que eles podem cobrar, né, se o shopping não tiver como comprovar o tempo de permanência do consumidor, é aquele valor da primeira hora, que é o que a gente subentende que o consumidor consumiu, né, de tempo dentro do estabelecimento. Então, a cobrança de multa de qualquer valor, ela é considerada prática abusiva. Eu acho que o Via Verde deveria copiar a prática do Mira Shopping. Quem ia ao Mira Shopping e visitasse qualquer loja, fazendo compra ou não, bastava visitar a loja, carimbava o ticket lá. Para que o shopping não sirva como um estacionamento de alguém chega lá, estaciona o carro, vai fazer e acontecer e volta no final da tarde pegar o carro sem pagar nada. Não é por aí. Tem que ir na loja, tem que visitar, comprar ou não. Porque eles, na verdade, tem que ter um controle também, claro, a gente entende, né, do número de vagas, então, exatamente. Então, a gente entende tudo isso, a gente fez, inclusive, esse tipo de sugestão, a gente colocou tudo hoje para que eles pudessem avaliar e, quem sabe, fazer melhorias para que os consumidores se beneficiem nesse sentido. Muito bem. Agora, estamos no período de matrículas, compra de material escolar, esse é um problema praticamente constante, né? Essa relação não muito amistosa entre pais e alunos, propriedade de escolas e o próprio PROCON, embora vocês tenham, nos últimos anos, tentado estabelecer uma relação de respeito mútuo, de conhecimento das leis, enfim, de parcerias. É muito melhor você homologar um acordo do que tomar uma decisão, né? Proferir uma sentença. E aí? E é essa a política do PROCON mesmo. A gente leva a sério o princípio do CDC, que diz da harmonização da relação de consumo. A gente prioriza mesmo que o fornecedor se adeque e que ele tenha conhecimento da legislação. Para a gente é muito mais interessante do que a gente autuar, né? Então, a gente prefere mesmo fazer essa política. E nos últimos 2 anos a gente fez isso nesse segmento das escolas particulares e deu muito certo, né? Então, a gente chama eles, notifica sempre antecedendo esse período letivo, a gente passa as orientações conforme a legislação, a gente abre prazo para que eles enviem a lista de material escolar, a gente passa a recomendação de que nada de material de expediente conste, né, que tudo que esteja na lista atenda às necessidades individuais daquele aluno. Então, a gente passa como orientação, aconteceu inclusive no dia 30 de outubro do ano passado, já se antecipando, e aí todas as escolas privadas da capital enviaram para a gente. Com relação à mensalidade, a legislação pede que haja uma planilha de custos justificando o aumento, que embora não haja uma limitação de valor, a própria lei é omissa quanto a isso, não tem uma limitação de valor, justamente porque no Brasil prevalece essa cultura da livre concorrência. Então, o problema é que, às vezes, quando você deixa livre demais, a livre concorrência vira um livre cartel. Ao invés de nivelar por cima, não por baixo, nivela por cima, ou seja, pelo maior preço. Mas aí sabe complica, o que acontece? Deixa livre mesmo. Só que tem um agente, né, nesse sistema de defesa da concorrência que não participa, que é o consumidor. E aí isso deixa livre realmente para que sempre os preços sejam majorados de forma a ter um lucro maior. Porque tem um agente passivo que era para ser mais atuante, que é o consumidor, que ainda não entendeu que ele tem o papel determinante nesse mercado. Então, se ele participasse mais, se ele desse prioridade sempre para as lojas, para os estabelecimentos, para as escolas, para tudo que pratica um preço mais baixo, se ele voltasse a fazer pesquisa de preço, que é uma coisa que a gente não faz mais, até por comodidade, porque não dá tempo para fazer, então a gente às vezes prefere pagar mais caro, porque não tem tempo de pesquisar, porque é mais perto de casa, enfim, por tudo isso. Mas se a gente voltasse a ter essa prática, se a gente se inserisse, nós como consumidores, e tomássemos para nós o nosso papel, né, com certeza o mercado funcionaria melhor. A gente ia regular tudo isso. Tocou num assunto importante, se a pessoa tivesse tempo para pesquisar. Porque o lápis que pode ser mais... A livraria, a papelaria que vende o lápis mais barato, vende o caderno mais caro. E aí por aí vai. Então pesquise e compre o que achar melhor. E é importante também comparar a qualidade. Porque às vezes o barato
acaba saindo caro. Claro, tem que tudo ser comparado. Hoje o mercado tem várias marcas, tem vários produtos, tudo, né? Então tem tudo, o consumidor tem a liberdade de escolha e os órgãos de defesa do consumidor, a gente age com base na legislação para garantir que o consumidor tenha essa liberdade. Então, que ele também faça o papel dele, porque isso vai contribuir, né? Não adianta só os órgãos de defesa do consumidor, a gente tentar regular isso, a gente tentar fazer o cumprimento da legislação, se falta que o consumidor também faça o papel dele nesse mercado, porque é tudo. São os órgãos de defesa do consumidor, são os fornecedores respeitando a legislação, mas o consumidor tem que fazer o papel dele também. Como é que fica, só para encerrar, essa atuação do PROCON no que se refere às empresas de transporte coletivo, tanto aqui na capital quanto as que fazem transporte intermunicipal e interestadual? Em que sentido? Na planilha de custo apresentada na hora de majorar os preços das tarifas. Então, segue o mesmo ditame da legislação. Eu falei isso, sabe por quê? Porque eu não sei agora, mas era comum, virou uma tradição. As empresas, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, estou falando o que é me repassado. Como eu não gosto de guardar segredo, e nem devo, né? O jornalismo não pode guardar segredo. É que apresentava um preço de pneu, por exemplo, pneu original, que é um preço, mas na verdade era o pneu recalchutado, menos da metade do preço. Peças compradas no mercado paralelo, que custa 20%, 30% do valor, e acrescentava como fosse peças originais, que é um preço bem mais alto. Enfim, o combustível que eles compram na distribuidora por um preço mais acessível, evidentemente, isso é normal, mas acrescentavam lá no preço da bomba, que é um pouco mais caro, a margem de lucro está lá. Enfim, e aí fica uma planilha furada, beneficiando diretamente os empresários e, evidentemente, prejudicando a boa-fé, prejudicando os consumidores. Como é que fica isso? Então, a lei vale para todos os segmentos, né? Prevalece a livre concorrência, coibido o aumento do preço injustificado. Então, se tiver alguma comprovação, algum índice de que há alguma irregularidade na justificativa do aumento, na planilha de custo, com certeza o estabelecimento vai ser autuado, a empresa vai ser autuada, né? E nesse caso ainda há um peso maior, né? Porque se a pessoa está burlando a legislação, está colocando algo que não existe, está falsificando um documento, está repassando algo como novo, algo que na verdade não é, que já foi usado, isso tem um peso muito maior. Então, assim, se comprovadamente a gente receber alguma denúncia nesse sentido de qualquer empresa, de qualquer segmento, com certeza ela vai ser autuada. Muito bem. Foi um prazer tê-la conosco. O prazer Parabéns é todo nosso. Mais uma vez pelo trabalho realizado. O prazer é todo nosso, a gente está à disposição. E os consumidores que tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre disponível no PROCON, né? Tanto o PROCON da OCA quanto o PROCON Sede, para tirar as dúvidas. Os fornecedores também, a gente orienta que sempre que tiverem dúvidas, a gente está disponível para atender tanto os consumidores quanto os fornecedores. O que a gente quer mesmo é a harmonização da relação de consumo e que todo mundo ande junto nesse segmento. Lembrando que a senhora continua no cargo, mas a direção-geral sofreu uma alteração. Exatamente. O novo diretor chama-se Diego Rodrigues. Diego Rodrigues. Exatamente. Que ele tenha boa sorte e continue a fazer um bom trabalho. Claro. Obrigada. Um Sucesso. Obrigada. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Gemil Júnior. É o novo diretor do Departamento de Trânsito do Acre, o DETRAN Acre. Até já.